Olá, tudo bem? Eu sou a Andreina, designer de cílios e de sobrancelhas. E eu já vou te falar, esse vídeo ficou um pouco grande. Talvez você não tenha paciência de assistir ele todo se não for do seu interesse. Mas assista pelo menos o final. Arrasta lá pro final que tem um recado muito importante sobre cuidados com as suas sobrancelhas. Então, nesse vídeo eu vou mostrar 5 técnicas diferentes de finalizar suas sobrancelhas, tanto para disfarçar o design quando tá por fazer, quanto para simplesmente destacar o desenho, dar aquela corzinha, aquele acabamento legal que a gente gosta. Algumas cenas eu gravei me automaquiando, fazendo nas minhas sobrancelhas, e outras foi na minha mãezinha como modelo. Então, espero que vocês gostem. Essas são minhas sobrancelhas atuais, bem crescidas. E o primeiro preenchimento é uma forma bem natural. Como eu já falei muito desse sérum, eu vou usar o Styling Gel da Reflector-Sil para vocês conhecerem o produto. Primeiro eu vou direcionar os meus fios para cima. Como ele tem esse aspecto de gel, os fios vão ficar modelados nessa posição por bastante tempo. Quando eu faço essa modelagem, já vai me dar um aspecto de sobrancelhas mais preenchidas. Olha só a diferença de um lado para o outro. Agora eu vou usar um corretivo para disfarçar os pelinhos que estão mais crescidos. Essa é uma técnica que tem uma proposta bem natural, por isso a gente não vai usar nada com cor no desenho em si. Então, com o corretivo eu vou fazer essa iluminação em volta de todo o desenho da minha sobrancelha. Eu sempre posiciono a minha mão bem firme no meu rosto, para que eu tenha precisão nos traços. Depois eu venho esfumando com o próprio pincel que eu apliquei, para que essa linha não fique marcante. Você pode usar a sua própria base para que não fique marcado. E esse é o resultado. Percebam quanto um lado o meu olhar está mais levantado e o outro dá um aspecto mais caído. Agora, com lápis dermatográfico, eu vou fazer um preenchimento diferente usando minha mãe como modelo. Primeiro eu traço uma linha inferior com esse lápis e vou levando até a cauda da sobrancelha, seguindo o desenho natural. Se você for fazer em você mesma, não esqueça de firmar bem a sua mão no rosto para que o traço seja bem preciso. Agora eu vou preencher esse desenho bem de leve, porque eu não quero que fique com um aspecto muito marcado. Você pode usar também o lápis marrom, caso suas sobrancelhas sejam mais claras. E na frente, eu esfumo bem de leve. Com a própria escovinha, eu venho por todo o desenho, dando um aspecto mais natural. Agora, com o lápis dermatográfico branco, eu vou fazer o contorno nessa sobrancelha. Pode-se usar o corretivo também. Eu quis usar o lápis branco para deixar um aspecto mais natural e para mostrar uma proposta diferente. Finalizei com o nosso sérum de crescimento também, para deixar os fios com aspecto mais cheinhos. E esse foi o resultado com o lápis dermatográfico na sobrancelha da minha mãe. Veja a diferença de um lado preenchido e o outro não. Fica com um aspecto bem bonito e o sérum deixa os pelinhos bem hidratados. Eu também fiz em mim, vou mostrar o antes e depois para vocês. Bem grossinha, né, a sobrancelha. Agora, pastinha para sobrancelhas. Eu não costumo usar muito pastinha, mas vamos lá. Eu deito o pincel mais na diagonal e uso ele bem firme para que eu consiga traçar essa linha inferior. Lembrando que a pastinha, eu sempre uso a mão um pouquinho mais leve, porque ela tem uma pigmentação bem forte. Essa que eu usei é uma pastinha da Miss Lari, vou colocar uma foto aqui. Então, eu traço a linha inferior, preencho a sobrancelha e sempre uso a minha escovinha para esfumar, para que não fique muito marcado. Para delimitar o desenho, eu usei um corretivo. Também firmo a minha mão no meu próprio rosto para conseguir fazer essa linha bem retinha. Você pode assistir o vídeo em câmera lenta, se for mais fácil, porque eu deixei ele bem acelerado, porque eu sei que se estiver muito demorado, ninguém assiste tudo. Lembrando que os contornos é sempre bom dar uma arredondada, para não ficar com aspecto artificial. Eu afinei a minha sobrancelha com essa técnica para vocês verem quanto é possível modelar o desenho. Esse é o antes e depois da minha mãe, com preenchimento com a pomadinha também. Nessa finalização, eu estou usando o pincel, vocês podem ver que ele está meio sujinho nas pontas, porque eu umedeci ele e passei num sabonete glicerinado. Isso para a gente conseguir modelar os fios. Essa técnica é conhecida como Soap Brows e a gente consegue um efeito mais fluffy, deixando os fios alinhados para cima. Eu fui péssima na hora de filmar essa técnica, né? Não filmei nada direito, mas se você quiser conhecer mais sobre esse acabamento bem delicado e mais natural, você pode ir lá no Instagram da browboss.ge, eu vou deixar citado aqui nos comentários, para você ver o vídeo que ela fez bem detalhado dessa técnica. Depois que eu passo esse pincelzinho sujo com sabãozinho, eu venho com o pincel seco para tirar o excesso desse sabonete e soltar os fios da pele, para que eles fiquem com o efeito fluffy, que é um efeito mais fofinho. Você pode usar os fios tanto alinhados para cima, ou pode modelar eles no desenho. Olha como fica lindo, bem desenhadinho e modelados para cima.
Agora, por último, mas não menos importante, sombras. Eu gosto muito daqueles 2 quartetos que eu mostrei, mas nesse eu vou usar o da Dylos. Vou usar os tons médio e claro na minha sobrancelha. Com a sombra, eu não faço muita questão de delimitar a linha inferior e superior. Eu venho preenchendo de forma mais aleatória, para que eu consiga um resultado bem natural. Mas, se você preferir, você pode seguir o mesmo modelo que a gente fez nas outras técnicas, traçando a linha inferior e depois uma linha superior. Perceba que eu vou observando onde minha sobrancelha está mais clara, onde eu preciso de mais preenchimento e com a mão bem leve eu passo na sombra e volto para minha sobrancelha. Inicialmente eu usei a sombra mais clara, depois eu vim com a sombra mais escura, principalmente no finalzinho da cauda, para eu conseguir um acabamento mais preciso nessa minha sobrancelha. Veja como tem pelinho ali, então tá complicado de preencher com essa sobrancelha mega cabeluda, mas é para vocês verem que tem jeito para tudo. A parte inferior, eu aproveito o máximo dos pelinhos possíveis, porque eu gosto desse acabamento um pouquinho mais grosso. Se você não gosta das suas sobrancelhas tão grossas, você pode deixar de preencher os pontos que você costuma tirar os pelos. Então, eu esfumo bastante até eu sentir que eu consegui um bom preenchimento. E na parte da frente, eu só arrasto o produto que eu apliquei na linha inferior para cima, para ficar esse acabamento mais natural e não marcado. Venho com a escovinha também para tirar todo e qualquer excesso de produto e deixar um acabamento bem esfumado. Você pode preencher onde for necessário e finalizar com sérum ou rímel incolor para deixar os fios bem definidos. E esse foi o resultado. Na minha mames ficou desse jeito. Esses são os meus lápis dermatográficos. Eu tenho o marrom, o preto e o branco. Eu uso eles bastante para fazer marcação no design, mas talvez você não conheça. Então, ele vem com essa linhazinha. Você puxa a linha e depois é só puxar o pedacinho do lápis que fica solto. Ele vem dessa forma, com a ponta arredondada. Então, eu firmo ele sobre o meu dedo e com o estilete, com muito cuidado, eu vou descascando as laterais do lápis, para eu deixar ele com aquela ponta bem fininha. Então, eu descasco um pouco de um lado, descasco um pouco do outro, até eu conseguir ir dando esse formato para a ponta. Eu vou repetindo esse processo até que fique na finurinha que eu quero. Geralmente eu deixo ele bem fininho. Independente da técnica de preenchimento que você escolher, é muito importante que você higienize suas sobrancelhas no final do dia. Se você tiver pele oleosa, eu ainda recomendo que você esfolie elas ao menos 2 vezes por semana e se tiver pele seca, pelo menos 1 vez. Isso vai ajudar a evitar a obstrução dos poros pelas maquiagens, pelo lápis, pela pastinha, seja lá o que for que você tiver usado como forma de preenchimento. Então, não se esqueça de higienizar suas sobrancelhas diariamente. Além disso, isso ajuda no processo de recuperação das suas sobrancelhas. Espero que vocês tenham gostado dessas técnicas de preenchimento. É uma ideia para a qual você possa fazer quando o seu design tá por fazer, como o meu. Então, eu quis fazer o vídeo com minha sobrancelha nesse estado para vocês verem que é possível dar aquela disfarçada quando por algum motivo você não consegue na designer ou já saiu o acabamento da rena, do reflector cílio e você quer esse aspecto um pouquinho mais preenchido. Espero que vocês tenham gostado.